paz do Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título A Palavra de Deus ensinada com dedicação a quem deseja aprendê-la. Vamos para o texto base, que é Atos, capítulo 18, versículo 11, que diz: E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, muitas vezes é necessário permanecermos mais tempo falando do amor de Cristo. E a gente vê isso, esse exemplo, em Jesus também. Jesus disse: Não lance pérolas aos porcos, como a gente vê em Mateus 7 e o versículo 6. Não dei pérolas aos porcos, eles pisarão as pérolas. Pérolas aqui é algo valioso, né? Joias. Então ele diz, não dê aos porcos, porque eles não vão dar valor nenhum. Não dê coisas santas a homens depravados. Eles se levantarão para atacar vocês. Então temos que entender e irmos na direção do Espírito Santo. Mas também ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, Jesus, ele é o mestre que nós temos que aprender. João 7:37 diz: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, se você tem sede, vá a Cristo, porque Ele te dá da água que vai jorrar para sempre dentro de ti. Então, o Evangelho, ele não é imposto, não é uma obrigação, ele é oferecido de graça. E só é se você quiser. Senão, você não recebe. Então, o obreiro sábio, ele investe tempo onde há um coração aberto, onde há um coração sedento. Foi isso que Paulo ele fez em Corinto. Ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra. A gente vê em Atos 18:11 e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra, como foi o texto que nós lemos, o texto que nós tomamos por base. Hoje nós vamos ver aqui duas verdades. Primeira, discernir o coração. Segunda, ensinar com dedicação. E a primeira que nós vamos falar é: precisamos de sensibilidade para discernir corações abertos. Mateus capítulo 7, o versículo 6, parte A: Não deis aos cães o que é santo, nem lances aos porcos as pérolas. Então, Jesus ele nos ensina para nós sermos sábios da forma que nós vamos levar a palavra de Deus. João capítulo 4, versículo 39 ao 40 diz: E muitos samaritanos daquela aldeia creram que ele era o Messias, por causa da declaração da mulher. Ele me disse tudo quanto eu já fiz na minha vida. Quando eles saíram para ver Jesus junto ao poço, rogaram-lhe que ficasse na aldeia, e ele ficou 2 dias. Então Jesus, ele nos deu exemplo. Jesus, ele nos capacita através da sua vida. Então ele deu 2 exemplos ali. Então você vê que Jesus conversando ali com a samaritana, que é o primeiro ponto que nós vamos falar aqui, a mulher creu. Mas o interessante ainda, o melhor, foi que a cidade ela abriu o coração. Ela abriu-se para Cristo. E o resultado foi o quê? Jesus ficou ali 2 dias ensinando a palavra de Deus. E diz que muitos creram na palavra de Deus, através daquela mulher, uma samaritana, que um judeu jamais ia chegar e ia conversar com ela. Mas Cristo pediu água para beber. E você vê ali o preconceito que tinha. É um texto muito bonito, muito longo, mas vamos finalizar aqui, vamos continuar, senão o tempo não dá. Né?
Isso é para outro momento. Então, Deus ele fez um milagre ali na vida daquela mulher e transformou aquela situação num local de missão. E ali as pessoas ouviram aquela mulher e vieram a Cristo. E ali pediram que Jesus ficasse com eles, ensinando. E ele passou 2 dias ensinando aquelas pessoas a palavra de Deus. E ali muitos se converteram. E o segundo ponto que nós vamos falar é sobre em Gadara. Em Gadara a gente vê que foi o contrário. O povo pediu que Jesus saísse. O resultado, ele não insistiu. Porque o princípio é claro. Se alguém quer vir a mim, negue a si mesmo. Então, Jesus, ele diz, se você quer, ele está, mas se você não quer, ele sai. Porque Jesus, ele é respeitoso, ele é educado, ele não vai obrigar você, ele só vai se você aceitar. Então, nosso coração é a morada do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo, mas só é se você quiser. Se você não quiser, ele não vai, porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Cada um de nós temos livre-arbítrio para querermos ou não a Cristo. Isso é cada um escolhe. Nós sabemos que tem algumas exceções, como na Bíblia, teve alguns que não teve essa escolha, mas tudo era propósito de Deus, porque Deus já tinha escolhido para aquele propósito. E Deus ele já nos escolheu desde o ventre de nossa mãe, cada um de nós. Agora basta você querer a Cristo ou não. Você querer ter uma vida na presença do Senhor, uma vida de santificação ou não. Então, é uma escolha que nós fazemos. Marcos, capítulo 5, versículo 17, nos diz: a multidão começou a insistir com Jesus que fosse embora e os deixasse ir embora e os deixasse em paz. Então você veja, ali foi um milagre ainda maior. Na vida da samaritana, ela mudou a vida dela, porque ela não era uma mulher correta. Deus mudou a vida dela. Agora, na vida desse aqui de Gadara, desse homem, ele era possesso de espírito, de legiões de espírito. E ali, Jesus o libertou. Ninguém tinha coragem de ficar perto daquele homem, porque ele, o poder daquele demônio era muito grande na vida daquele homem, que quebrava até correntes de ferro. E ali era para o povo ter aceitado, era para o povo ter recebido a Cristo. Mas o que foi que eles fizeram? Rejeitaram. Por quê? Por conta que, quando aqueles demônios foram expulsos, eles entraram na fazenda de porcos deles. E os porcos ali pularam dentro d'água e morreram. Então aqui você vê a sociedade como é. Ela dá mais valor material do que o espiritual. Aquele homem estava destruído, estava vivendo uma vida de miséria, mas eles valorizaram mais o material do que a vida daquele homem. Aquele homem agora estava livre. Aquele homem agora não ia mais perturbar a vida deles. E eles não foram gratos. Fizeram o que? Expulsaram a Jesus, pediram para que ele saísse. Então você veja os dois extremos como é. Então nós temos que entender, nós estamos como a samaritana ou nós estamos como o povo de Gadara? Então, que nós viemos estar como a samaritana sedenta da presença do Senhor, crendo que ele veio nos libertar, nos dar a salvação. Então, o chamado não é por força. Deus oferece a água a quem tem sede, pão a quem tem fome. Então, se você quer desta água, vá a ele. Se alguém tem sede, ele diz que venha a mim e beba, como ele diz em João 37, parte B. Então, se alguém tem sede, vá a ele, que ele tem água para dar. Então, não é negar o evangelho a ninguém, é ter sabedoria para investir onde Deus já está trabalhando. Tem gente que só precisa de uma semente, tem gente que precisa de 1 ano e meio de discipulado, como a gente vê na situação de Paulo.
mas nós temos que entender que temos que ser guiados pelo Espírito Santo, porque tem muita gente sedenta de Cristo. Então, Atos 18:12 diz: Mas tendo Gaio, precursor da Acácia, levantaram-se os judeus, concordando contra Paulo e o levaram ao tribunal. Tem local que você chega e é rejeitado. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, então saia. Mas tem lugar que as pessoas querem receber. Então nós temos que ter sabedoria de Deus para fazer a obra. Segundo ponto que nós vamos falar, precisamos de dedicação para o ensino, para ensinar quem deseja aprender. Então precisamos ter dedicação para ensinar aqueles que desejam aprender. Como o texto diz, e ali ele passou 6 meses, né? Então, Timóteo, 2 Timóteo 2:2 diz: E o que de mim ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Paulo disse: Assim como eu te ensinei, ensina a outros, faz discípulo, para que a obra ela venha crescer, ela venha prosperar. Paulo não fez campanha relâmpago em Corinto, ele passou tempo. Ele ficou. Por quê? Porque encontrou corações abertos. E ensinar, ela exige 3 condições, 3 coisas. Primeiro, tempo. Paulo passou 1 ano e 6 meses ali, discipulando. O discipulado ele não é rápido, ele é demorado. Ele necessita de tempo. O segundo, constância. Ensinamento que edifica, né? Ali, ensinando e edificando. Então, ali é algo constante. É tijolo sobre tijolo. É montando aquilo para que venha ter uma estrutura. Terceiro, foco na palavra de Deus. Não em opinião, não em moda, mas foco na palavra de Deus. O objetivo não é lotar a igreja, não é que a igreja seja lotada. Se for, glória a Deus, que Deus abençoe. Mas o objetivo é levar a palavra de Deus, é ensinar, fazer discípulos, para que ali vinha formar discípulos enraizados em Cristo, não pessoas frágeis. Como a gente vê em Colossenses, capítulo 2, versículo 7, deixe que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Que as nossas raízes ela venha se aprofundar em Cristo, para que nós venhamos receber de Cristo a nutrição, o nosso alimento. Assim como a árvore coloca suas raízes na terra e ali ela puxa todo o nutriente para ela sobreviver. E ali sempre vai ter fartura, principalmente como a gente vê na situação do Salmo 1, da árvore plantada junto a ribeiros de água. Então, nós temos que viver nesta água, neste local de aconchego que é Cristo Jesus. Ele diz: cuide de continuar crescendo no Senhor. Não permaneça da mesma forma, mas cresça e torne-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito por nós. Então, Cristo ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Então, permaneça fiel na presença do Senhor. Jesus ele fez isso com seus 12 discípulos. Ali a gente sabe que ele separou principalmente os 12 e ensinou outros, mas os 12 eles estavam juntos. E tinha 3 ali que estavam mais próximos dele. Então, Paulo ele fez isso em Corinto. O resultado foi uma igreja que, mesmo com problema, mesmo com dificuldade, mas foi chamada Igreja de Deus. Como a gente vê em 1 Coríntios 1 e 2, a Igreja de Deus que está em Corinto. Então, ali estava o poder de Deus. Ali habitava a presença do Senhor. E aquele povo ele foi transformado pela presença e pelo poder de Cristo Jesus. Para concluirmos, Colossenses 1:28 diz: A quem anunciarmos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então,
Ele diz, olha, ensine, anuncie o evangelho, admoeste, ensine as pessoas, os homens, para que toda a sabedoria de Cristo ela venha sobre cada um dos seus servos, para que eles venham aprender como viver em Cristo perfeitamente. Então, Cristo é quem dá essa capacidade, Cristo é quem dá esse poder. Então, nós temos que viver em Cristo Jesus. Deus está procurando pessoas com sede, com vontade, com desejo de ouvir de Cristo. Então, Deus procura quem tem sede hoje. Então, na sua casa, no seu trabalho, Deus está procurando obreiros com dedicação para ensinar. Obreiros voltados para o ensino, que tenha dedicação para falar de Cristo Jesus. Então, que o Senhor nos dê da sua graça e nos dê discernimento e um coração sensível para a sua voz. E que Ele venha nos encorajar para nós investirmos tempo na palavra de Deus, para aprendermos mais do Senhor, para vivermos na sua presença. Então, se você quer esse compromisso com o Senhor, você diga, Senhor, me dá olhos para ver quem tem sede, para ver quem está sedento para ouvir a tua voz. Me dá da tua presença para ensinar a tua palavra. Me dá conhecimento da tua palavra. Me dá força para eu buscar do teu conhecimento. Usa a minha vida para formar discípulos enraizados em Cristo. Então, usa-nos para nós vivermos na tua presença. Que a graça, que o amor de Deus venha estar sobre cada um de nós e a bondade do seu Espírito cada dia venha estar nos enchendo da sua presença, para que nós venhamos ficar firmes na sua presença e que o Senhor nos cubra das suas bênçãos para todo sempre. Amém.